Olá, muito boa tarde para você. Hoje uma quinta-feira, né, Casal? Quinta-feira. Olha, eu estou atrasado. Você só não pode ficar atrasado com o seu dinheiro, com investimentos, é ou não é? Exatamente. É por isso que hoje Pedro Casan está aqui para falar sobre os 10 investimentos que são mais recorrentes, mais comentados aqui no Brasil. Mas a grande pergunta é a seguinte: será que são os 10 melhores, de fato? Quem vai responder é o especialista. Esse rapaz aqui, além de um grande investidor, mexe na Bolsa de Valores, compra imóveis, enfim, tem uma infinidade de negócios e pode falar muito bem para a gente. Antes, deixa eu só dar uma boa tarde para a Daiane Souza, Edicleia Ramalho, Ana Paula Roque, e as pessoas que estão chegando aqui podem deixar o seu comentário também. Casan, boa tarde para o público que está nos assistindo. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre os investimentos que ajudam a gente ficar mais rico e os que atrapalham, né? Então tem muitos temas bacanas para a gente ficar de olho, muitas dicas bacanas. O próprio Passaia também está querendo aqui aprender algumas. Quero aprender. Inclusive vou fazer uma pergunta aqui para mim também e com certeza para pessoas que estão nos assistindo. Muito se fala sobre caderneta de poupança, saiu agora um último dado, mês passado, 13,5% dos poupadores sacaram dinheiro da poupança apenas para pagar as suas contas do mês. Veja só, não foi um dinheiro sacado para investimento, não foi um dinheiro sacado para fazer um tratamento médico, para comprar um imóvel, mas sim para pagar as contas recorrentes do mês. É um número bastante assustador para quem tem o dinheiro poupado. Agora a pergunta é: poupança é um bom investimento? Pegando o gancho que você estava falando, só para a gente não perder o fio da meada, sacaram porque tiveram menos renda do que os gastos. Então é um ponto até preocupante, tá? A população começou a ganhar menos recurso e gastar mais. Pegando o gancho novamente da pergunta, poupança. Poupança é um dos queridinhos dos brasileiros. 7 a cada 10 brasileiros investem em poupança, muito mais por preguiça. Poupança, resumidamente, no início, quando tem pouco recurso, não faz muita diferença. Não te atrapalha a ficar rico, não te ajuda a ficar rico. Tá? Nesse início, é muito mais para criar aquela disciplina. É mais fácil colocar o dinheiro no banco, já é automático na poupança, isso ajuda. Com o passar do tempo, tem que sair da poupança. Por quê? Regra de poupança é sempre render no máximo 6% mais a inflação. Quando a taxa básica de juros está muito baixa, rende 70% da taxa básica de juros. Ou seja, sempre vai perder para fundos de renda fixa e títulos públicos federais. Então, chegou num patamar de dinheiro relevante, exemplo, tem 5 mil reais na poupança, meu Deus, preocupante? Não vai fazer muita diferença real, né? Não é isso que vai te tornar ficar rico. Depois reservamos uma figurinha com um exemplo bacana de acumulando 500 reais por mês na poupança, 500 reais por mês num título público federal, como que a gente ficaria. Então a gente tem a poupança como um investimento ruim, tá? No médio a longo prazo. No início é bacana porque ajuda a criar aquela disciplina. Okay. Vou colocar recurso no banco, mas evitem a poupança. A título de médio e longo prazo, esqueça a poupança. E disciplina é algo que realmente precisa ser treinado. Você consegue disciplina com treinamento. Então, quando o Casan fala sobre adquirir disciplina, se você acostuma todos os meses colocar uma certa quantia, mesmo que pequena, na poupança, você está adquirindo este hábito e aí pode passar para investimentos melhores. Joyce Pacheco, Daiane Souza, Edicleia Ramalho, Ana Paula Roque, Paula de Oliveira, muito obrigado, pessoas que estão aqui deixando um like também. Vamos falar de Previdência e eu pego um gancho agora com a projeção do IBGE, divulgada ontem. A projeção diz que o Brasil cresce em população até 2040, 2050, chegando a 231 milhões de habitantes. Depois disso, a população não cresce mais, isso porque os brasileiros estão tendo menos filhos. As mulheres hoje, as brasileiras, elas têm em média 1,73 filhos, olha só. É uma taxa a menor de todos os tempos e vai ser ainda menor, cada vez menor. Aí, a projeção do IBGE é que até 2040 nós vamos ter mais velhos do que crianças no Brasil. Acho que era 2060, se não me engano, serão 25% de idosos, né? É o que corrobora ao problema da Previdência, que é aquilo que a gente já falou em outras lives, que hoje a pirâmide ela é assim, né? Os contribuintes embaixo, muito mais contribuintes do que pessoas recebendo, e a pirâmide começa aos poucos a inverter, tem menos pessoas contribuindo. Não porque as pessoas estão desempregadas, mas começam a ter empresários ou pessoas autônomas e muitos idosos. Até porque, não só idosos, as pessoas começam a morrer mais tarde, né? Por questões de saúde e evolução da medicina. Então, Previdência, que é um dos investimentos que as pessoas tendem a criar, a se regrar e montar disciplina, é igualmente ruim, tá? Por outras razões.
não só pelo rendimento específico, porque você pode alocar em outros produtos. Exemplo, você pode abrir uma conta na corretora e ir comprando títulos públicos federais, que rendem muito mais do que uma previdência em inúmeros bancos grandes, enganam as pessoas dando rentabilidades pífias por mês, por ano. Então, você pegar, ao invés de montar uma previdência privada, tá, que é colocar todo mês na disciplina, ver um boletim, você vai pagando, pega esse recurso, coloque com disciplina dentro de uma corretora. Porque você consegue enxergar o que você está fazendo com aquilo. Não fica pagando taxa de administrações, custos bancários e por aí vai. E vai ter rendimentos de fato reais, rendimentos de qualidade. Não ganhar TR mais um querequequé. Você vai ganhar dinheiro de verdade. Montar a própria previdência é muito importante. Previdência pública vai explodir. É questão de 15, 20 anos. O governo vai tentar fazer a reforma. Não vai adiantar muita coisa. As pessoas não estão contribuindo. É um bando de gente recebendo dinheiro pra caramba, políticos recebendo muito dinheiro, aposentados, militares. É muita gente recebendo muito dinheiro. E essa pirâmide uma hora vai explodir. Então, montem a sua própria previdência, sua previdência particular. Coloque recursos, seja no sistema bancário, seja no banco de investimentos, vai colocando, vai comprando títulos públicos federais, comprando ações, evoluindo no conhecimento e aí sim montando a sua previdência para lá na frente ter bastante recursos, seja com imóveis, seja com títulos públicos, por aí vai. Eu gosto da internet porque ela é dinâmica e também você não precisa de tanta... Como na televisão, a gente faz um pouquinho mais de cena, né? O Pedro Kazan, ele é carioca. O que é terequequé? Uma coisinha a mais. Pequena. Né? Uma coisinha pequena. Só para traduzir para quem está nos assistindo aqui agora, lá ele falou que não adianta você colocar um terequequé na caderneta de poupança. É uma coisa pequena, então não vai adiantar. Paulo Marques, muito obrigado pela participação aqui na nossa live. Se você quiser também, por favor, quem está aqui com a gente, compartilhe essa live no seu Facebook. Vamos falar agora de compra de imóveis para locação. E pegando um gancho aqui, já que nós estamos dando alguns dados, esta semana o governo deu mais um número baixo, um número ruim para a construção civil, porque desde 2013 nós temos uma queda na venda de cimento aqui no Brasil. Teve um crescimento grande por causa da Olimpíada, depois a Copa, mas aí começou a cair. E este ano, que havia uma previsão de crescimento de 3%, os números foram revistos e nós poderemos ter uma queda mais uma vez. Não vai ter crescimento coisa nenhuma, vai ter uma queda. Quer dizer, tem menos construções no Brasil. Teoricamente, se o mercado está desaquecido, a gente imagina que o preço dos imóveis está menor, teoricamente. Na prática, está valendo a pena comprar um imóvel para locação? Pegando o gancho, estão construindo menos porque tem menos pessoas comprando. Tá? É uma mentira dizer que cada brasileiro vai comprar sua casa. Tem brasileiros que compram 20, 30. Em cidades fora dos eixos de investimentos, tem pessoas que compram 20 apartamentos, terrenos e vão se acumulando daquilo, achando que é um bom negócio. Na realidade, não é um bom negócio, exceto se o próprio imóvel tiver um potencial de valorização, tá, parceiro? A gente comprar um apartamento de 300 mil reais e colocar para locação, a locação dele vai ser mais ou menos 0,3%. Isso é pior do que a poupança. Ou seja, se o apartamento não tiver um potencial de valorização dele em si, não vale a pena. Você pega esse recurso, esses 300 mil reais, você coloca num fundo de renda fixa ou em títulos públicos federais, você vai conseguir ganhar 2.200, 2.100, você vai conseguir taxas muito melhores do que o aluguel, tá? Que está dando 0,3 em média no cenário atual. Em relação à construção civil, vão construir menos porque a população tem menos recursos e, de fato, tem que acontecer isso. Não adianta ficar construindo, vou ficar só com a construtora com estoque. Um monte de construtora no ano 2011 e 2012 começaram a quebrar, inclusive as mais famosas, tá? Então, comprar imóvel para botar para locação, segundo ponto, quer vender um imóvel, está demorando, reduz o preço e venda logo. Imóveis de 500 mil, você ganharia 3 mil e pouco por mês e está lá parado. Tem uma pergunta aqui interessante sobre isso. O Helder Veiga, quem entrou num fundo imobiliário em abril e esse fundo oscilou e hoje a cota está valendo 10% menos, vale a pena entrar agora para fazer preço médio? Primeira coisa, é que a gente chama no mercado, tem que evitar fazer preço médio, né? Você tem que, de fato, entrar naquela operação se você acha que dali para frente ela vai se beneficiar. Segundo ponto, até para pegar o gancho, talvez não tenha explicado. Fundo imobiliário é muito simples. É um fundo que normalmente compra imóveis para botar para locação, tá? Ele bota num pool de locação. Então, basicamente, você está apostando em aluguel, que a gente acabou de falar que não é uma boa coisa, tá? Então, assim, exceto aluguéis comerciais, vai alugar para grandes e enormes empresas, os aluguéis passam do 0,3, vão para um 0,5 e tudo mais, mas
A grosso modo, é muita especulação envolvida com pessoas que não têm muito know-how do que eles estão comprando. Por exemplo, você sabe que tipo de imóveis esse fundo está comprando? Então tem que tomar um certo cuidado. A preferência é que você aloque em recursos que tenham no seu controle, um título público federal nesse momento, que vai dar um IPCA mais 5, uma NTNB, por exemplo. Evitar produtos muito voláteis, uma vez que você não tem conhecimento do que eles estão fazendo com o seu recurso, tá? Exceto fundos de assets, gestoras de patrimônio renomadas, aí sim, você pode botar meio que de olho fechado. Mas fundos imobiliários eu costumo evitar. Já passou a super onda de fundos imobiliários. Ok. João Josimar Pontes, muito obrigado. Cristiano Simão também está aqui. A Juliana Moreira, Flávia Michele, Rafael Lucas de Souza. Obrigado a Paulo Kertisca. Não entendi a mensagem do Paulo. A Deusilene Sotan, a Vanessa Viana, Helder Veiga, Márcio Stefanisne. Muita gente participando aqui nas lives. Quem está chegando agora, por favor, compartilhe essa live. Aqui estamos falando de investimentos, dos 10 investimentos mais conhecidos aqui no Brasil. Não estou dizendo que são os 10 melhores. A constatação se são bons ou não é do Pedro Kazan, que é um especialista em investimentos. Vamos falar da Bolsa de Valores? Vamos lá. Esse é um dos investimentos que particularmente ajuda você a ficar rico. Bolsa de Valores, passando rapidamente, nada mais, nada menos é do que a gente comprar participação em empresas. Exemplo, você quer ser sócio do restaurante da esquina, da padaria da esquina, ou você quer ser sócio da maior mineradora do planeta? Você consegue através da Bolsa de Valores. Você quer ser sócio do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú e por aí vai? Você compra ações dessa empresa, das maiores empresas, seja as empresas de varejo, seja da própria Ambev, ou seja, você tem acesso na Bolsa de Valores a se tornar sócio dessas empresas. Em alguns momentos, e como qualquer outro ativo, você tem que entrar e sair. Momentos propícios, momentos que você deve começar a vender posição e alocar em outros recursos, tá? Mas a Bolsa de Valores, sendo bem compreendida, sendo bem trabalhada, você consegue recursos cada vez maiores. Não é à toa, é o local onde os maiores investidores do planeta aplicam seus recursos. Então, se os maiores investidores aplicam seus recursos, eu acho que é uma boa dica para que a gente comece a pensar e cogitar o aprendizado no mercado de Bolsa de Valores, que nada mais, nada menos é do que você comprar pedaços de empresas. Há quanto tempo você faz isso? Bolsa de Valores? Anos. 18 anos. Desde os 18. Nas entrelinhas eu entendi que quem não entende da coisa é bom não se meter nisso. Mais é o que ou você menos. disse? Não. Quem não entende, procure conhecimento. Lá no nosso escritório, na nossa empresa, a gente tem cursos, seja dos iniciantes... Então, se a pessoa procurar conhecimento, ela vai passar a entender. Como não vale a qualquer máxima. outro Se você não entende, não é uma coisa como caderneta de poupança. Quem não entende sobre poupança, vai lá e deixa seu dinheiro, não vai ter problema. Bolsa de Valores é diferente. Claro, não. Até você vai ter que entender para fazer isso aí. Naturalmente. Na realidade, qualquer assunto que você vai investir ou que você vai estudar... Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Veja bem, existem algumas empresas hoje e você pode procurar, por exemplo, sobre Empíricos, que é muito conhecida nas redes sociais, faz muita propaganda e promete lucros absurdos. Eu considero, e já conversei com muitos analistas que dizem o seguinte, é um erro falar isso, porque, veja bem, Bolsa de Valores não é assim como caderneta de poupança. Se você não entende nada de poupança, pode ser uma pessoa analfabeta. Vai pegar o dinheiro, vai deixar no banco e vai render para ela. Bolsa de Valores não é assim. Se você não conhece nada, vai lá. Aprendi apenas a criar uma conta, a cadastrar o meu CPF e vou começar a comprar e vender. A chance de perder dinheiro é muito grande. Tem que ter um conhecimento. Por outro lado, a chance de ganhar dinheiro também é muito grande. Claro, a poupança é muito simples, é muito trivial na realidade. A poupança rende 6% mais TR. Né? Em cenários que a taxa básica de juros estão acima de 8,5%. No cenário atual, ela rende 70% da taxa básica de juros. Assim, poupança não tem muito mistério. Bolsa de Valores, você compra participação de ação de empresas. Tá? Então, assim, você passa a ser sócio, é literal, isso não é metáfora, você passa a ser sócio da empresa. Eu gosto da Ambev, eu quero ser sócio da Ambev. Compra ações da Ambev e fica lá. Momentos propícios, você pode comprar mais, momentos mais nebulosos, você começa a vender posição e compra, entra em outro mercado, entra no varejo, entra no setor bancário, entra nas elétricas. A gente consegue ser sócio de empresas muito grandes. Ao passo que você prefere ser sócio da padaria da sua esquina ou sócio da maior mineradora do planeta? Então, assim, é uma questão de aprendizado, tá? Não é que pode perder. Tudo pode perder, seja no nosso dia a dia, a nossa banquinha de bala, o nosso bar, restaurante, padaria, uma empresa de consultoria, um escritório de advocacia, você pode sempre perder. Mas é uma coisa bacana que não colocaram na cabeça do brasileiro. Risco não é ruim, risco é bom. Se não tiver risco, não tem retorno. Então você tem que estar operando e investindo com algo que tem um pouco de risco, senão aquilo nunca vai ter retorno e você de fato nunca vai ficar rico. Tá? Você tem que entender e saber administrar o risco, tá, parceiro? Assim, é importantíssimo ter risco. Tudo que não tem risco não vai te dar retorno. Então vamos falar de algo que tem um risco enorme. Fale. Abrir o próprio negócio. Isso é um bom investimento. E aí, para falar de risco, só para vocês entenderem,
Isso aqui, dados de muitas federações, de câmaras de comércio e principalmente do Sebrae. Aqui no Brasil já é cultural, isso já vem de longa data e se repete todos os anos. As empresas abertas no Brasil, 80% delas fecham em menos de 2 anos de atividade. Escuta só, em menos de 2 anos de atividade, 80% das empresas abertas no Brasil fecham as portas. Estamos falando do negócio próprio. Essa aí é um tema, é um investimento que pode se transformar em algo que te ajuda a ficar rico e algo que te ajuda a ficar pobre. Tá? Normalmente as pessoas abrem um próprio negócio que vem daquele sonho, quero ter o meu comércio, quero ter o meu bar, quero ter o meu restaurante. Só que elas não fazem estudo de mercado. Elas não fazem contas simples, né, o que a gente chama de business plan, o projeto de negócio, o plano de negócios, para quanto eu vou investir naquele meu negócio, quanto ele tem a me dar, quais são os meus riscos, eu tenho funcionários com carteira assinada ou não tenho, quanto eu tenho a ganhar por mês com aquele negócio. Exemplo, conheço inúmeras pessoas que já entraram em restaurante, compraram restaurantes e bares, quebraram. Por quê? Fizeram um projeto totalmente errado. Vai investir 1 milhão, mas aquilo ali não vai te dar 30 mil por mês, vai dar 12. É quase o que a taxa básica de juros estaria dando com você sem fazer muita coisa. Então, assim, abrir o próprio negócio envolve muito conhecimento, muita análise. Não tiver know-how para fazer, não tiver conhecimento próprio para fazer, procure consultores. É mais barato pagar um consultor do que você depois abrir o seu negócio e se frustrar. Então, assim, você confia no Sebrae? Sim, claro. Okay. É uma ótima organização e tem muito a ensinar, principalmente para os pequenos empresários. É muito bacana e eu sou muito a favor dos empreendedores no Brasil, que são pessoas heróicas aqui nesse país, porque tudo é contra o empresário no Brasil e eu não sei porquê, dado que é um empresário que cria oportunidade de emprego e que faz com que, de fato, a economia gire, né? Gere rendas, gere produção, gere mais pessoas trabalhando, evolução de vários nichos de mercado, mas por aí vai. Mas é muito importante, na abertura do próprio negócio, você fazer a análise de mercado. Exemplo, vou abrir um bar naquele ponto ali só porque está vazio. Está vazio por alguma razão, vamos analisar direito quantas pessoas passam ali a pé, de carro, tem lugar para estacionar. Então tem muitos pontos a serem analisados, para você saber se aquele negócio vai ser de fato um sonho ou um pesadelo. Então é muito importante na hora de abrir o próprio negócio fazer muita análise de mercado e principalmente comparar com o que você ganharia se colocasse o seu recurso num título público federal, num fundo de renda fixa. Ele tem que dar pelo menos 2, 3 vezes a mais do que você ganharia sem fazer nada, tá? Isso é muito importante, senão não vai valer a pena. A Vilmar Farias diz: o melhor hoje é aplicar na Selic, poupança furada, já que é apenas 70% da Selic. É isso? Isso aí. Na realidade, 70% do CDI, tá? A Selic é a nossa taxa básica de juros, a meta. O Selic 6,5, o CDI está 6,32, só para a gente desmistificar. Elizabeth Impérios, muito obrigado por estar aqui. A Kátia e Anderson Gonçalves também. Estou recebendo a mensagem do Fábio Júnior. Fábio, obrigado pela mensagem, mas eu não posso fazer política aqui na live, né? Não vou poder fazer sua pergunta nem para um candidato, nem para outro. Ele está fazendo uma pergunta aqui. O que vai acontecer com a economia se fulano de tal vencer? É um pouco diferente, mas era por aí. O Sturt Bodoca, não é Boboca, é Bodoca. Sturt, aquele abraço. Tesouro Direto, posso sacar os juros a cada 3 meses? Vale a pena? Tesouro Direto? Sim, Tesouro Direto, mais uma vez para a gente desmistificar, é uma ferramenta de negociação diretamente com o Tesouro Nacional. Tá? O Tesouro Nacional, né, que vamos chamar da União, ele emitem títulos públicos, que são títulos de dívida, tá? Comprar título público federal é você estar emprestando dinheiro para o Brasil. Tesouro Direto é uma ferramenta que você está diretamente lidando com o Tesouro. Então, você pode sacar? Sim, mas tente colocar cada vez mais recurso lá e deixa no banco o saldozinho que você vai usar para o seu dia a dia para pagar suas contas e sacar dinheiro. Afinal, o banco serve para isso, para pagar contas e sacar dinheiro no caixa eletrônico. O resto, investimento, banco de investimentos, corretoras de investimentos. Ó, Juliano Canali. O colunista começou a comentar sobre cursos, mas eu acho que eu interrompi, sobre cursos da Bolsa de Valores, e aí ele pede, o Juliano, você indica algum curso, porque ele está interessado em aprender a operar na Bolsa de Valores. Claro, lá na nossa empresa a gente tem alguns cursos, tanto básicos até os mais avançados. Você vai deixar o site da sua empresa, então? Claro, lá no próprio site, no Investimento com Você, a gente tem o nosso canal, que as pessoas podem se cadastrar para receber a agenda de cursos, está lá nosso investimento.com.vc, de você. Está um site bem simples, Investimento com Você, tem todas as nossas matérias, nossos vídeos, inclusive o vídeo de hoje vai estar lá, e pode se cadastrar para receber a nossa agenda de cursos. Teremos cursos intermediários, avançados, operacionais, um curso muito legal aqui em Curitiba que a gente vai fazer a partir do mês que vem, que é a imersão na mesa de operações. Vamos colocar os alunos sentados numa mesa de operações real, profissional, e ensinar de fato o dia a dia de um operador de bolsa. Olha, títulos públicos federais.
Isto é um investimento, está listado aqui como número... Maravilha. Esse é a proposta de investimento. E aí? É um dos melhores para quem entende pouco e está querendo começar a aprender. Como a gente já falou e a gente já sabe, são títulos da dívida do Brasil. A gente empresta dinheiro para o Brasil. Nesse momento tem alguns muito bons. Por exemplo, uma NTNB que ela é indexada à inflação. A gente vai render inflação mais 5,5%. A gente vai sempre vencer a inflação, o que é um ponto muito relevante na nossa cultura, que a inflação sempre foi um vilão dos nossos investimentos. Inclusive, a gente tem uma figura que compara quanto que a gente teria Vamos colocar na tela. na poupança, em título público federal e quanto foi a inflação nos últimos 20 anos. É um comparativo bem bacana para a gente ter uma sensação da relevância que faz a gente ter na poupança ou por preguiça não sair da poupança ou colocar em título público federal. Olha lá, a gente consegue ver, eu coloquei ali para pegar um tempo fechado de 20 anos, né, 1º de janeiro de 98 até 1º de janeiro de 2018. Quanto que a gente teria na poupança se a gente colocasse lá R$100 mil lá atrás e deixasse quieto? A gente compara lá embaixo com o título público federal já líquido de imposto de renda. Você vê que eu já coloquei ali o percentual do CDI 85%, que a gente paga 15% de imposto. Então a gente teria mais de R$1 milhão, enquanto que na poupança, no mesmo período, R$507 mil. Ali na direita em cima a gente está vendo a inflação do período. Ou seja, R$100 mil, o poder de compra de R$100 mil lá em 98 seria o equivalente hoje àqueles 200 e... não estou conseguindo enxergar daqui... 343 ou 243. 343. Então a gente vê que assim, em relação a quem estava na poupança, colocou 100 mil, o poder de compra dele, a rentabilidade foi para 507, mas o poder de compra está igual a 340 mil, então não rendeu muito. Já o título público federal não, você tem lá, você vai ter mais de R$1 milhão lá e o seu poder de compra está 3 vezes maior do que estaria lá em 98. Então, de fato, faz muita diferença a gente migrar de um investimento que rende pouco por comodidade e migrar para um investimento que, de fato, renda bacana, que é um título público federal nesse momento, para quem não entende muito, é tão simples quanto poupança. Tá? Ele é sempre lastreado ao CDI, que são as taxas básicas de juros. Temos um comparativo muito legal, que é um rendimento de 0,5%, de 0,6%, de 0,7%, de 0,8%, com as mesmas aplicações mensais. Vou botar R$500 por mês, vou botar começando com 10 mil, tá? Só para vou começar com 10 mil reais e vou colocar R$500 todos os meses. 0,5%, eu coloquei o período de 20 anos também para ser um período de médio e longo prazo, né? Com 0,5% a gente teria 266 mil. Com 0,6, já mais de 300, 308. Com 0,7, 362. Com 0,8, 428. Então a gente vê que assim, 0,1% no médio e longo prazo faz muita diferença. Então, às vezes, não vou mudar desse investimento não, aqui está dando 0,5, aquele outro está dando 0,68 ou 0,72, vou ficar por aqui, está tranquilo. Não está. No médio e longo prazo, e vamos chamar até de médio, né? Porque longo a gente vai viver 80, 90 anos. No médio prazo a gente, de fato, deixa de ganhar muito dinheiro. Ok. Jô e Valéria. Oi, cheguei agora, perdi muita coisa. Passar e arruma um emprego para mim de recepcionista. Por favor, eu quero uma reportagem. Inclusive, mandei para o Face do Tribuna. Manda para o meu Instagram, Leandro Passai Oficial, você pode mandar lá o seu currículo. Eu já arrumei alguns empregos esse ano, hein, para as pessoas. Eu acabo distribuindo os currículos para as empresas que eu conheço, para anunciantes aqui do programa. Nunca prometo o emprego, porque não depende de mim, mas o meu empenho, o currículo que chega aqui eu distribuo. Já arrumei vários empregos esse ano para muita gente desempregada. Se eu conheço a pessoa, eu inclusive até assino embaixo. Pegando o gancho, Passar, ela perguntou se ela perdeu muito. Daqui a pouco o vídeo vai estar na íntegra, lá no nosso site, no site aqui do Massa News também, no Facebook, lá no Investimento com Você vai estar na íntegra o site da Vinícius. Bem lembrado. Fábio Júnior está dizendo que o Brasil tem que tirar essa burocracia, viu? Que trava tudo no país. O governo tem que sair da jogada e deixar os empresários fazerem o trabalho. Aqui nos Estados Unidos é maravilhoso, viu? Você gasta pouco para abrir uma empresa e se abre a empresa rápido demais. No Brasil é diferente, né? Média de, no mínimo, 3 meses só com burocracia. Juliano Canalha, obrigado, Passar. Ele está agradecendo aqui a sua explicação, porque ele já tinha feito uma pergunta e ele diz, caso possa perguntar mais uma vez ao colunista, quero saber se nesse ano eleitoral é seguro e indicado negociar dólar futuro para ganhar dinheiro. Com certeza. Como a gente falou, acho que na live anterior, a moeda dólar, o câmbio, vai de fato ter movimentações bruscas. Às vezes um pouco para baixo,
mas na maioria das vezes para cima, principalmente porque a taxa básica de juros nos Estados Unidos estão subindo. Isso faz com que o recurso no mundo comece a fluir para os Estados Unidos em busca de uma taxa básica de juros, que seria o título público federal deles, né? Se a gente pode ganhar cada vez mais nos Estados Unidos, em dólar, num lugar mais seguro do mundo, o dinheiro vai para lá e com isso o dólar acaba subindo. Então, a nossa expectativa, independente de eleição, isso independe de eleição, é que de fato o dólar volte a um patamar acima de R$4. Isso em breve, tá? Se a eleição vier com determinados candidatos, pode ficar um pouco mais nebuloso e, de fato, a volatilidade leve o dólar para 4,30 ou voltar para uns 3,90. Mas ele vai ter que subir por uma questão simples de taxa básica de juros nos Estados Unidos estarem subindo. Então, nesse momento, se a pessoa trabalha com empresas de joias, empresas de importações e por aí vai, procure se redear, se proteger comprando ou vendendo dólar. Se você tem algum contrato a receber ou a pagar de dólar daqui a 30, 45, 60 dias, tente comprar dólar no mercado futuro, no mercado de derivativos, para você se travar pelo menos na cotação atual, não ficar todas as noites rezando para amanhã o dólar não disparar ou não desmoronar. Ok. Vilmar Farias está parabenizando, dizendo que é show de bola, tudo muito bem explicado. Obrigado, Vilmar. A Ju e a Valéria agradecendo aqui pela resposta. O Renan Xavier Soares, o Renan, esses dias numa live, ele disse que tem 21 anos, vai fazer 21 anos, é isso? Ele está perguntando algo aqui que os jovens gostam demais. Qual que é a sua idade, Pedro? 36. 36. Apesar de parecer ter 21 também. Eu não diria, mas tudo bem, brincadeira. Viu, Pedro? Mas com a experiência que você tem, diria que você parece ter mais do que 36 anos. Obrigado. Mas tem muito conhecimento. O que você acha do Bitcoin? Pergunta de Renan Xavier Soares. Simples e direto, Renan? Você não gosta, né? Péssimo. Por quê? Por várias razões. Principalmente, pessoas que compram Bitcoin, a maioria delas nem sabe o que está fazendo. Tá? Segundo, pessoas que compram Bitcoin têm dinheiro na poupança e no colchão. Então é incoerente. Terceiro, é um ativo tão volátil e tão nebuloso. Mas você não falou que risco é bom? Risco é bom, só que o problema é que risco tem que ser administrável. Nos bitcoins, as corretoras que negociam bitcoins não são instituições monitoradas e fiscalizadas. Exemplo, eu e você temos uma corretora, os clientes mandam dinheiro para a nossa corretora, para um Bitcoin, compra, vende, de um dia para o outro eu estalo o dedo e falo tchau. Eles comprar só um pouco para experimentar. Para quê? Não vai tornar você rico comprar 10 mil reais em Bitcoin, ele teria que subir 5.000%. Não faz muito sentido. É o que eu costumo sempre dizer para alguns clientes, vou mandar 10 mil dólares para o exterior. Falei, tá, o que isso vai acontecer? O que isso vai adiantar? É uma segurança psicológica. Okay. Então, assim, pegando o gancho do Bitcoin, é um péssimo ativo, não tem muitas perspectivas, inclusive porque estão usando a moeda para fazer atividades ilícitas. Exemplo, transferência de recursos entre países, tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Okay. Não está bacana. Bitcoin, não recomendo se você não estiver muito bem inteirado do que está acontecendo com a moeda no cenário internacional. Eu gosto de fazer as perguntas instigantes justamente para quem tem resposta, né? Uma pergunta... Nem saia justa. Ela gera uma boa resposta. A Vilmar Farias, uma bolha Bitcoin, viu? Uma hora vai explodir e não tem como resgatar esse dinheiro. Também é o comentário do Vilmar Farias. Como é que é a produção? Desculpa. É o Vilmar, né? É verdade, porque tem uma foto aqui. Vilmar, você me perdoe, eu te chamei de mulher. É porque eu conheci uma Vilmar quando eu estudava e aí eu acabei confundindo. Obrigado pela produção, me corrigiu aqui corretamente. Tem aqui como investimento disciplina no acúmulo de recursos mensais. É engraçado que o Brasil é muito atrasado, né? Nós vemos agora países da Europa que já ensinam as crianças na escola não apenas a investir, como, por exemplo, a operar na Bolsa de Valores. E crianças Sim. que começam a aprender desde o primeiro ano, desde o ensino fundamental. Isso é incrível. A diferença entre o ensino que é dado às crianças lá fora e o que nós ensinamos aqui no Brasil. Sim. Na realidade, é uma coisa muito triste no Brasil que eles ensinam as crianças desde pequeno que investimento é colocar moeda dentro de um porquinho. Uhum. Isso é muito triste. Eles não ensinam a criança a empreender, a criar, a ter ideias. Eu nunca esqueço quando eu era pequeno, 3, 4 anos, briguei, mãe, queria comprar aquele carrinho ali, e meu avô, que é comerciante, industrial, aqueles carrinhos todos que você brinca ali, por que você não pega e vende, faz a sua barra aqui? E você começa a despertar isso na criança. Mas não, aqui no Brasil é sempre colocar moeda num porquinho. Enquanto que outros países já estão percebendo esses valores todos que tem que criar desde o início, que não é só comércio, não é só dinheiro, é gestão. É gestão de patrimônio, gestão que um dia vai ser segurança para sua família. Então, todo esse fator cultural, para que deixar para ensinar lá com 20, 25, 30 anos?
Às vezes até mais, né? Às vezes a pessoa deixa lá o dinheiro largado em qualquer coisa porque né, não quero aprender. Então, assim, a questão da disciplina, desde o início, é muito criteriosa. A gente, inclusive, separou uma figura que diz, eu tenho que começar com muito a investir, Casão? É uma pergunta que sempre fazem para mim. Eu tenho pouquinho, começo depois, né? Não, faz muito mais diferença a sua disciplina mensal do que você começar com muito. Você pode começar com R$500 ou com R$50.000. Faz muita diferença? Faz diferença na disciplina mensal. Se todo mês você chegar lá, botar R$500, R$1.000 ou R$2.000, todos os meses você tiver essa disciplina, o resultado final vai ser muito melhor. Inclusive, a gente tem uma figurinha separando aí que mostra bem claramente. Comecei com 10 mil, todos os meses coloco 500. Comecei com R$500, todos os meses coloco 500. E você vê que, de fato, não faz muita diferença. O mais, lá, por exemplo, aquela primeira lá na esquerda, comecei com 10 mil, coloco R$500 todos os meses, ganhando lá aquela taxinha bem de poupança, de 0,5%. Eu tenho R$264.000. Mas comecei só com 500, não tenho esses 10 mil, tenho 500, todos os meses vou colocar 500. Está lá 232. Você vê que assim, lá no médio prazo, não faz tanta diferença você começar com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil. Faz muito mais diferença os aportes mensais. Ou seja, a disciplina faz a diferença. Logo abaixo, uma taxa um pouquinho melhor do que daquela taxinha de poupança. Começando com 10 mil, 428. Começando apenas com 500, 363 mil. Então, a gente vê que o mais importante, de fato, é ter a disciplina mensal, que isso que faz a diferença e que nos ajuda a ficar rico. Você ter disciplina. A gente vê que em poucas quantias... Imagina se a gente colocasse ali naquele exemplo 2 mil por mês ou 1.500 por mês, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Só para que você complemente. Quando você fala de disciplina, talvez faltasse você traduzir isso para a gente, porque você está acostumado a falar com grandes investidores, você é um grande investidor e não é um elogio, é um fato. Ele é um grande investidor, investe em várias áreas. E um rapaz de apenas 36 anos, com uma postura agressiva de um homem no mundo dos negócios. Mas, quando nós falamos de disciplina, isso também tem uma questão de postura na hora de consumir. Porque em países ricos, quando sobra, vamos pegar aqui R$100, vamos traduzir isso aqui para ficar fácil, sobrou R$100, oba, eu vou conseguir juntar R$100. No Brasil, ao contrário, oba, como é que eu vou gastar esses R$100? Vou torrar R$100, vou torrar E quando você fala de disciplina, é isso, é gastar menos, é dar menos importância para o material, para esse consumismo que tira do brasileiro esse poder de poupar dinheiro? Com certeza. Na realidade, você, desde o início, que você começar a poupar, diminuir supérfluos, você de fato alocar na sua cabeça, eu tenho que reservar esse determinado recurso. Porque a nossa vida útil, de fato, que a gente pode trabalhar, independente da nossa família ter dinheiro ou não, a faixa que a gente consegue trabalhar seria pegar até antes dos 18, né, que a gente já consegue trabalhar, até os 65, 70. E depois, se a gente vai viver até 90 anos, a gente tem 20 anos aí que a gente não tem como produzir, que a gente não tem como trabalhar, que a gente tem que ter, de fato, ter tido a disciplina lá atrás e juntado, de fato, o recurso para a gente poder viver Pedro bem. Casão, é o seguinte, nós temos 3 minutos apenas para encerrar nossa live e tem 3 fatores aqui que devem ser analisados, então, por favor, você vai ter que ser bem diversificar ou centralizar como investimento. Temos um vídeo lá, que é o vídeo das cestas de ovos lá no nosso site. Evitem espalhar os seus ovos. Evitem diversificar muito, porque você acaba perdendo o controle. Tentem sempre focar em pelo menos no máximo 4, 5 investimentos para você poder de fato controlar aquilo. É aquela velha, vou ter uma cesta de ovos que eu estou aqui bem na minha frente cuidando, ou vou espalhar um ovo em cima da geladeira, um ovo em cima da pia, por aí vai. Então assim, tentem sempre focar nos seus investimentos, evitar espalhar, principalmente em imóveis, que muita gente costuma comprar um monte de imóveis e espalhar por aí, perde todo o controle. Começar cedo com pouco ou você vai poupando para depois começar com muito? Acabamos de mostrar uma figura que responde toda essa pergunta. O importante é começar, não com muito nem com pouco. É começar e ter a disciplina para juntar os recursos e, de fato, no médio até longo prazo, acumular bastante recursos. Antes de eu mostrar o seu site, e você apregoa e incentiva uma postura agressiva ou conservadora no mundo dos negócios? Para quem está começando, conservador, e aos poucos vai ficando moderado. É fato que no longo prazo, e longo prazo eu estou falando de 30, 40 anos, o conservador acaba se beneficiando do agressivo, porque o agressivo acaba tendo muitos altos e baixos e muitas vezes até acaba desistindo, tá? Então, tentar ser conservador para o moderado, mas principalmente saber o que está fazendo, sempre aprender, procurar aprendizados, educação financeira é importantíssima, como qualquer outro negócio que você vai entrar, você tem que saber aonde você está pisando. Ok. Deixa eu mostrar o seu blog agora, o seu site também que você falou anteriormente. Ele é colunista aqui do portal de notícias
massanews.com. Você pode acompanhar os dados e as informações repassadas pelo Pedro Casan, mas esse é o site dele também. Fale um pouco do seu site. Todos os vídeos, a gente tem vídeos ali Falando com Você, são perguntas de leitores, que a gente tem o maior prazer de, quando a pergunta é muito pertinente, a gente faz vídeos, matérias e artigos. Ali a gente está vendo na tela agora, a gente pode se cadastrar para receber no e-mail cursos e palestras, o nosso calendário e a calculadora do futuro, que é muito legal, que a gente pode fazer simulações sobre o quanto eu tenho hoje, quanto eu posso aportar por mês, qual a taxa mensal que eu consigo ter e quanto que eu de fato vou ter. É muito bacana essa ferramenta, a gente pode ficar brincando. Exemplo que a gente acabou de dar, 2 mil, começando com 2 mil, tendo 2 mil todos os meses, por 20 anos, ganhando 0,6, que é uma taxinha básica, você chega a R$1 milhão. E essa calculadora está disponível gratuitamente no site. Pode ficar brincando lá à vontade. Quanto tempo que eu vou demorar para juntar 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões? Quanto que eu tenho que juntar por mês? Quanto que eu tenho que começar? Acabei de vender um apartamento, estou com R$100 mil. Quanto que eu tenho que juntar todos os meses e pelo período tal para eu chegar em 1 milhão? Pode ficar lá fazendo várias simulações, não tem pegadinhas, não tem cookies, não tem nada demais. Assim, você pode de fato ficar ali brincando à vontade para saber quanto você precisa juntar mensalmente para chegar no seu objetivo. Olha, antes que nos expulsem aqui do ar, vou fazer uma última pergunta para você. E você vai ter que ser rápido, viu? Você tem muita disposição para fazer as coisas e tem muita gente que eu tenho certeza, porque eu converso com as pessoas, e elas dizem, olha, eu gostaria muito de fazer, eu até tenho ideias, mas na hora de colocar no papel eu fico perdido, desmotivado, desanimado e cansado. Tem uma coisa espiritual aí, ou física, você pratica esportes, como é que é? No mundo dos negócios, cuidar do corpo e da alma também faz bem? Na realidade, corpo e alma, acho que o mais importante é o nosso cérebro. Nossa cabeça tem que estar muito boa, a energia muito boa, focada no que a gente está de fato objetivo. Uma coisa que eu sempre costumo brincar, a gente está no ponto A, todo mundo estamos no nosso ponto A. Qual é o nosso ponto B? Aonde que a gente quer chegar? O que a gente quer ter? E como que a gente vai chegar lá? Pode ser linha reta, pode ser tortuosa, o importante é você saber aonde você quer chegar. Isso é muito mais importante porque quando você cria uma meta, você consegue de fato construir esse caminho. Agora, fazer de cabeça boa, tranquila e sabendo o que está fazendo. Procurar educação, ler bastante, pesquisar outros empresários que estão fazendo aquele nicho, que você só viu que tem uma demanda carente. Pesquisa, estude antes de sair desbravando, peito aberto, porque a chance de a gente tropeçar fica muito maior dessa forma. Então, cabeça boa, saber onde quer chegar, isso é o mais importante. Pedro Casan, muito obrigado por hoje. Obrigado. Investidor, colunista aqui do Massa News. Muito obrigado por sua participação e até a nossa próxima live. Valeu!